Santo André, boa noite. Estamos iniciando a audiência pública para a discussão da revisão do plano diretor do município de Santo André. Compõe a mesa o vereador Antônio Leite, presidente desta audiência pública. À sua direita, o senhor Frederico Muraro Filho, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação da Prefeitura Municipal de Santo André, e o doutor Eduardo Marchiori Leite da Silva, diretor executivo e presidente da Associação de Direitos Humanos, representando o doutor Fábio Picarelli, presidente da 38ª subseção da OAB de São Paulo. À sua esquerda, o doutor Sidney Munerati, presidente da ACISA, Associação Comercial e Industrial de Santo André. E o senhor Ailton Afonso, representando o SASP, Sindicato dos Arquitetos do Estado de São Paulo. Então, com a palavra agora, Ailton Afonso. Bom, por onde a gente começa, né? São 10 minutos, então vamos tentar seguir o prazo, né? Bom, antes de iniciar meus comentários sobre o plano, é importante dizer que eu participei, inclusive, não só na elaboração do plano diretor entre 2000 e 2004 como técnico da prefeitura, né? E acompanhei agora também pelo sindicato e participando, inclusive, na última audiência pública. E durante todo esse tempo, como técnico da prefeitura, a gente tem um pouco aí de conhecimento da área que permite a gente colocar algumas questões e discutir essa revisão aqui. Eu adianto que eu vou problematizar algumas questões, né? Eu acho que o nosso papel aqui é isso, né? Colocar alguns problemas que a gente vê no processo e nas propostas para o debate. Primeira coisa que vem à nossa mente é o seguinte: o que significa um processo de revisão do plano? Por que você precisa rever? Né? E o que precede essa revisão? O que deve fazer parte dessa revisão? A primeira coisa é um diagnóstico. Você tem que, antes de mais nada, primeiro, aplicar o plano, antes de fazer o próprio diagnóstico, ou seja, aplicar tudo o que está previsto no plano, os instrumentos, tudo aquilo, inclusive, que mais avançado nós colocamos no nosso plano e que hoje é uma referência nacional, como colocou o Frederico, né? Ou seja, foi um plano muito copiado por aí afora. Nosso plano avançou muito na aplicação dos instrumentos do Estatuto da Cidade, todos os instrumentos que visam aí combater a especulação imobiliária, fazer cumprir a função social da cidade e da propriedade, como a questão do IPTU progressivo e do parcelamento e edificação compulsório nas glebas vazias especulativas, a questão da outorga onerosa arrecadando, inclusive, recursos para aplicação nas áreas sociais e por aí vai. Todas essas questões precisavam e precisam ser diagnosticadas para ver, primeiro, foram aplicadas, segundo, qual foi o resultado desses instrumentos, atingiu os objetivos, inclusive para que isso embase o processo de revisão. E a gente sente que nesse processo de revisão, houve uma grande diferença do trabalho realizado, tanto no diagnóstico quanto nas propostas, dependendo do tema, dependendo daquilo que se tratava. Por exemplo, todas as questões referentes, por exemplo, ao gabarito das construções, né, essa coisa, quantos andares máximos vai ter na cidade, etc., tal, que era uma necessidade, sim, se rever, normatizar, e não deixar só análise pontual de caso a caso para o Conselho de Política Urbana como era antes, isso já vinha sido detectado há tempos. Isso tudo recebeu um enorme trabalho necessário, mas que também tem problemas, isso eu vou falar mais adiante, e, no entanto, toda a aplicação e o diagnóstico dos instrumentos, como IPTU progressivo, a questão das EIs, a questão da outorga onerosa na aplicação dos recursos da outorga, não só não tiveram nenhum diagnóstico aprofundado, não é? Como não se propõe nenhum instrumento, nenhuma proposta no plano para que se possa aplicá-los. Vou dar um exemplo. O IPTU progressivo está na nossa lei. Né? Em 2006, 2007, se não me engano, começou a se notificar os terrenos vazios, especulativos na cidade, os proprietários, né? E de lá para cá nem se aplicou mais o IPTU progressivo. Ou seja, se não se faz isso, o plano cai no descrédito, a lei cai no descrédito. Assim, eu fui notificado dizendo que eu tinha que dar um uso para o meu terreno, porque eu não estou cumprindo a função social da propriedade, etc. e tal, e ainda por cima meu terreno é ZEIS, etc. e tal. Pô, mas os caras falaram que depois ia ter o IPTU progressivo e não tem. Né? Quando a gente viu isso no plano, eu falei assim, bom, pelo menos está mantendo no plano, isso aqui é um avanço, não está se retirando, que existia um grande temor que se houvesse a retirada desses instrumentos.
Mas o que a gente precisa é cumprir isso, aplicar. Não é simplesmente deixar lá escrito, etc. e tal. Onde está isso no diagnóstico, gente? Isso devia estar falado. Como é que a gente vai fazer cumprir isso? Não é? Bom, e aí a gente vê essa diferença. E essa diferença no tratamento das questões, que nos deixa muito preocupado, que repete muito a prática histórica na elaboração de planos diretores do Brasil, em que você tem um discurso muito avançado, diretrizes muito, muito avançadas. Todo plano diretor no Brasil fala em democratização da cidade, da propriedade, da justa distribuição dos benefícios, da urbanização, dos ônus, etc. e tal. Chega na hora da aplicabilidade, poucos têm os instrumentos para isso, e daqueles que têm os instrumentos, poucos os aplicam. Né? Ou seja, a gente corre o risco de estar correndo no mesmo erro aqui. Não é? Por exemplo, a questão da outorga onerosa. A gente podia ter feito um diagnóstico sobre a aplicação da outorga, que é aquele tanto que se cobrava dos construtores que queriam construir acima do índice de ocupação permitido máximo, né? E que isso gerou uma grande quantidade de recursos na prefeitura. Inclusive, cheguei a fazer estudos, enquanto estava na prefeitura, da tendência de arrecadação com isso. Esse recurso tinha que ser direcionado para habitação de interesse social e para equipamentos urbanos na área de recuperação urbana, que é a periferia sul da cidade, mais desassistida. E, no entanto, a gente até agora não sabe exatamente quanto de recurso foi oferido, onde foi aplicado e qual é a norma para aplicar. E não se tem, inclusive, na proposta, e seria uma boa proposta de pensar aqui como uma emenda, inclusive, que a aplicação desses recursos, né, não só o caixa desses recursos arrecadados com a outorga, mas onde está sendo aplicado, tivesse, por exemplo, que ter uma periodicidade na informação pública, né, porque isso é uma questão fundamental para o sucesso do plano, para a aplicação efetiva do plano, daquilo que já veio construído desde lá de trás, né? Por exemplo, a própria questão das EIs. Muita gente, inclusive o próprio movimento de moradia, estava muito preocupado, porque durante muitos anos as EIs aqui estiveram sob risco. Não só de tirar as EIs, porque aqui entre nós, vamos ter claro, todo plano diretor, quando a gente fala em EIs, IPTU progressiva, etc. e tal, nós estamos contrariando interesses. Não é? A gente não vai achar aqui que nós vamos agradar todo mundo. Já dizia um governante de um Estado brasileiro que falou assim, governar é contrariar interesses. Interesses particulares que estão indo contra interesses coletivos. A questão das EIs sempre foi isso. Aqui nessa Câmara, em vários momentos, as EIs estiveram na linha de tiro, seja para retirar as EIs, seja para desregulamentar as EIs, para permitir que a habitação que fosse feita lá fosse de interesse do mercado e não do nosso déficit prioritário, não para habitação de interesse social. Quando o movimento social viu, e a gente tem muito contato com o movimento social, o Sindicato dos Arquitetos trabalha, e a nossa diretriz trabalhar em conjunto com os movimentos sociais na linha da defesa da reforma urbana, quando a gente viu que não se tiravam as EIs, bom, beleza. Mas também a gente ficou pensando o seguinte, mas não se acrescentou nenhuma, e nem se preocupou com, com formas e propostas no plano para que as EIs se viabilizassem. Porque se você combina, por exemplo, o IPTU progressivo com mais EIs, etc. e tal, você pode permitir melhores condições na negociação com esses proprietários, né, para que essas áreas possam efetivamente ser destinadas à habitação, para permitir que o programa Minha Casa Minha Vida em Santo André tenha áreas, para permitir que o grande número de população que está morando aí em beira de córrego, em área de risco, Jardim Santo André, Espírito Santo e tantos outros que eu não vou lembrar aqui, tenha garantido a terra para habitação. Hoje, as EIs são uma conquista no plano diretor, mas a quantidade e o tamanho de áreas delas ainda é muito insuficiente. Isso já se tinha esse diagnóstico desde o plano municipal de habitação. Né? E, no entanto, o plano passa ao largo disso. Né? Algumas outras questões. Aí, entrando um pouco nessa história aí dos gabaritos, né? Só um outro detalhe sobre a questão das EIs que me esqueci de falar, para a gente matar esse tema. Por exemplo, no artigo 86 do plano, e que muito nos deu um alarme, inclusive, está dito lá que ele revoga vários artigos da lei de 2006, que foi a lei que aprimorou as EIs no sentido de garantir que as EIs fossem destinadas exclusivamente para habitação, especificamente para habitação de interesse social. Pelo que foi comentado, aquilo teria sido um erro de redação. No entanto, até agora, pelo que a gente sabe, também não veio nenhuma correção. Então, eu gostaria de ouvir aqui nessa audiência o compromisso do governo de que foi realmente um erro de redação. Porque se não foi um erro de redação, aquele artigo significa a morte da habitação de interesse social em Santo André.
vamos ter claro, quando você diz que não é mais para até 3 e até 6